gente, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê mais uma vez para conversar com vocês sobre as leituras do mês de novembro. Agora sim, gente, eu vou falar o mês certo. Se você não assistiu o meu último vídeo de leituras do mês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Gente, eu passei praticamente o vídeo inteiro falando das leituras de outubro como leituras de novembro, gente. Assim, a pessoa tava mais do que doida. Hoje tá certo, tá? Hoje eu vou estar falando das leituras de novembro mesmo, o mês tá correto. Claro que antes de eu começar a falar com vocês sobre os livros, só vou te lembrar pra deixar o seu curtir aqui embaixo, se inscrever se ainda não estiver inscrito pra ficar por dentro das próximas atualizações. Aproveita pra ativar o sininho pra você garantir que o YouTube te atualize sempre que sair vídeo novo aqui no canal, e também te convido pra me seguir nas outras redes sociais, que os links ficam aqui embaixo. E vamos começar o vídeo então falando sobre as leituras coletivas que eu fiz no mês de novembro. Caso você ainda não saiba, eu tenho apoio coletivo lá no Catarse, e uma das recompensas é participar de um clube do livro, onde nós fazemos uma leitura por mês. No mês de dezembro, nós vamos ler o livro Um Dia em Dezembro, que é um romance que se passa no final do ano, né? Tem toda essa coisa aí de Natal pra gente entrar no clima. E agora, no mês de novembro, nós lemos o Todas as Cores do Céu, da Amita Tracy, e foi, sem dúvida, uma das minhas melhores leituras do ano. Esse aqui é aquele tipo de livro, me destruiu, acabou com o meu emocional, com a minha vida, mas eu amei, favoritei, entendeu? Se você gosta desse tipo de livro, esse aqui é pra você. Aqui nós temos a história de duas protagonistas que vão narrar, né, a história, cada uma na sua perspectiva. E o livro também vai ter a narrativa intercalando entre passado e presente. Então é dessa forma que nós vamos conhecendo essas duas protagonistas, que são a Mukta e a Tara. A gente vai entender que a Mukta, ela vem de uma aldeia do interior da Índia, onde ela faz parte de uma casta em que existe toda uma cultura de devoção a uma deusa, e todas as mulheres que nascem, né, nessa casta, elas estão destinadas a trabalharem como. Então a gente tem já essa temática girando aqui em torno da história. A gente vai descobrir que a mãe da Tara, ela trabalha, né, dessa forma por causa justamente de toda essa questão estrutural dentro da sociedade. E nós entendemos também que não é algo que a maioria das mulheres faz porque gosta. Boa parte dessas mulheres já está resignada com o seu destino, entende que aquilo ali é o destino delas e vai vivendo a vida, né, levando uma vida muito dolorosa, muito penosa. Enquanto existem também ali outras mulheres que não se conformam com esse destino, mas ao mesmo tempo não veem alternativas, porque a própria sociedade prende elas dentro desse sistema em que elas não conseguem sair. E uma dessas mulheres é a mãe da Mukta, que não quer que a filha tenha esse destino e vai fazer de tudo possível para evitar, né, que a Mukta sofra pelas mesmas coisas que a mãe sofre. A Mukta então vai acabar sendo enviada para morar em uma casa, né, de um homem que trabalha ajudando crianças carentes em uma cidade mais distante, e ela passa 5 anos vivendo com essa família, e é onde ela vai conhecer então a Tara, que é a filha desse homem, e elas vão ali ao longo desses 5 anos desenvolver uma amizade muito bonita, ao mesmo tempo em que a Mukta vai sofrendo muito preconceito, né, porque as pessoas que sabem da casta dela viram as costas, tem muito aquela ideia de achar que a pessoa da casta inferior é inferior mesmo, né, uma pessoa que não merece respeito, que, sabe, merece, sei lá, as piores coisas. E a parte dolorosa do livro começa assim, mas vai tomando proporções cada vez maiores, né, conforme a leitura vai se encaminhando pro final, porque a gente vai vendo o destino das duas se separando, né. Em algum momento ali, depois desses 5 anos em que elas conviveram juntos, vai acontecer uma série de eventos que vai fazer com que elas se separem e que vai fazer com que a Tara carregue muita culpa e busque pela Mukta muitos anos depois. A Tara vai então passar muitos anos tentando reencontrar a Mukta e, enfim, né, pagar uma dívida que ela acha que tem, ao mesmo tempo que a gente vai vendo o que aconteceu com a Mukta, né, pela narrativa dela. Enfim, gente, é um livro muito bonito, muito doloroso. Eu fiquei assim de coração partido enquanto eu li a história, eu não conseguia largar, eu queria muito, sabe, descobrir o que ia acontecer com as duas no fim de tudo, mas ao mesmo tempo que é um livro muito bonito, ele também é um livro muito doloroso, muito revoltante. Eu terminei o livro assim, destruída, mas eu amei demais essa experiência. Eu gostei muito de me aproximar dessas duas, de conhecer um pouco mais, sabe, sobre essa cultura e descobrir que esse tipo de coisa acontece ainda hoje. Esse livro aqui é uma forma que a autora traz de denúncia a esses formatos de sociedade em que esse tipo de coisa ainda acontece, sabe? Que a exploração sexual infantil e de mulheres, né, adultos, enfim, continua acontecendo ainda hoje e é financiado por pessoas muito influentes, enfim. É um livro doloroso, mas é um livro incrível. Ele se tornou um dos melhores do ano com certeza, e eu recomendo, mas não recomendo pra todos, tá? Ele não é um livro que tem cenas explícitas de violência, assim, mas é um livro que consegue te induzir a imaginar o que tá acontecendo, e só isso já é muito,
muito forte, sabe? Então eu acho que ele não é um livro pra todo mundo. Então deixo aqui a recomendação, mas vê aí se você acha que vai ser o tipo de livro que vai funcionar com você. Outra leitura coletiva que eu participei em novembro foi a leitura coletiva do Clube de Clássicos da Patrícia Lima. Ela me convidou pra ler junto com ela O Amor nos Tempos do Cólera, e eu fiz essa leitura junto com ela, fiz uma live também, participei, né, da discussão. E esse é um livro que já tava assim na minha vontade de ler, né, já queria ler ele há algum tempo, só que não era nada muito urgente. Daí ela me fez essa proposta, eu falei, vou ler, e aproveitei essa oportunidade pra conhecer mais um livro do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui então é o terceiro livro do autor que eu leio, e confesso que foi um livro que eu gostei, mas ao mesmo tempo foi um livro que em alguns momentos eu não gostei tanto assim, sabe? Eu dei 4 estrelas pra essa história, e a gente tem aqui no caso uma história de amor, a gente tem realmente um romance envolvendo 3 pessoas. Eu vou até ler de novo aqui o nome dos personagens, porque são nomes diferentes, e eu li faz algum tempo, então já não me lembro com detalhes. Eu lembro que um dos personagens é o Dr. Urbino, que é um médico muito influente na cidadezinha ali que a gente, né, conhece. Ele é um médico muito influente, que estudou em Paris e voltou, né, para sua cidade natal com várias ideias revolucionárias para colocar em prática ali na cidade. E ele passa, inclusive, a trabalhar no sentido de fazer mudanças assim, estruturais urbanas na cidade, sabe? Para trazer mais saneamento básico, para desviar o curso do esgoto, para resolver problemas sanitários que estavam causando doenças na época. E também frear aí, né, o desenvolvimento do cólera, que, né, o livro se passa na época da pandemia, epidemia, não lembro exatamente como que foi, mas enfim, nos surtos de cólera que estavam tendo na época. Então ele volta com essas ideias muito revolucionárias. E eu achei até muito curioso que o nome dele é Urbino e ele acaba trabalhando com o urbanismo da cidade, né? Eu achei muito legal. Eu não sei se foi proposital, provavelmente foi porque Gabriel Garcia Marques é genial, mas enfim, eu achei muito legal esse trocadilho com os nomes. Já no começo do livro a gente vai descobrir que o Dr. Urbino faleceu, né? Ele vai morrer de uma forma muito inusitada, e a partir daí então a gente começa a conhecer a outra personagem principal dessa história, que é a esposa dele, que é a Fermina Daza. A gente acompanha ela desde a sua infância, assim, quando ela era bem jovenzinha, quando ela conheceu o primeiro, né, digamos assim, o seu primeiro pretendente, vamos colocar assim, que foi o Florentino Ariza, um rapaz que nutriu um amor muito grande por ela desde cedo. Eles tiveram aquele namorico, sabe, de ficar trocando carta, aquela coisa assim, bem da época, sabe, de antigamente, que as pessoas não se falavam diretamente e tal. Então rolou esse relacionamento, assim, platônico, né, à distância. E quando foi pra acontecer alguma coisa, né, quando foi pra ele realmente tentar tomar um passo adiante ali junto com o pai dela, ele não foi bem aceito pelo pai, aconteceram ali algumas coisas que fizeram com que eles se separassem, e alguns anos depois ela acabou se casando então com esse médico que foi um pretendente que o pai inclusive incentivou muito que a filha se casasse, coisa e tal, né? Então a gente vai ter todo esse livro aqui, nessas muitas páginas, que são quase 430 páginas, narrando as histórias dessas personagens. E, assim, se você já conhece, né, o trabalho do autor, você vai saber que ele vai, assim, trazer detalhes muito característicos de cada uma dessas personagens que faz com que você construa ela na sua cabeça de uma forma muito completa. E eu acho isso muito legal, sabe? Ele vai, no primeiro capítulo, focar, então, no Dr. Urbino. No segundo capítulo, se eu me lembro bem, ele foca na Fermina Daza, na história da família dela, como que eles chegaram até ali, fala um pouco sobre a família dela, enfim. A gente conhece mais essa personagem. No terceiro capítulo a gente tem um pouco mais sobre o outro personagem, né, que é o Firmino. E a gente vai... Acho que é Firmino o nome dele, né? Eu falei ainda agora e já esqueci. É Florentino, na verdade, né? A gente vai ter também um capítulo focando sobre ele. E a gente vai ter outros capítulos também que vai meio que juntar todas essas personagens, sabe? Então, são capítulos longos. Cada capítulo tem mais ou menos 70 e poucas páginas. E é uma história que eu vou confessar, ela não é uma história fluida o tempo inteiro. Não é aquela história que, pelo menos pra mim, sabe? Não foi aquela história que eu sentei e devorei, sabe, os capítulos sem nem ver. Tem alguns capítulos que são mais parados, que são mais chatos, sabe? Tem umas coisas que são, não sei, assim, não me agradaram tanto, sabe? Não fiquei tão curiosa pra saber. Mas tem outros capítulos, né, outros momentos da vida das personagens que eu fiquei muito curiosa, que eu mergulhei na leitura. Então é um livro que pra mim ele teve altos e baixos, mas ao mesmo tempo ele teve muito simbolismo ao longo de toda a história. Eu gostei do livro, como eu falei, eu dei 4 estrelas, só que pra mim ele não foi a mesma coisa o livro inteiro, vamos dizer assim, sabe? Eu não tive a mesma experiência o livro todo. Eu tive experiências que eu amei e experiências que eu não gostei tanto.
momento. Então por isso eu deixei as 4 estrelas. E a gente também tem aqui um final em que a gente não sabe exatamente o que aconteceu com os personagens. Eu achei curioso, sabe? Eu fiquei curiosa pra saber o que aconteceu no fim das contas. Então deixo aqui mais uma recomendação de Gabriel Garcia Marques pra você, caso ainda não tenha lido. E enfim, né? Essa foi minha segunda leitura coletiva do mês de novembro. Agora vamos falar sobre 2 livros que eu cheguei a comentar com vocês em um único vlog, porque eles têm a mesma temática, vamos colocar assim, que são livros com suspense sobrenatural. O primeiro deles é o Desenhos Ocultos, do Jason Rekulak. Ele tem essa capa, ele sempre estoura porque ele é muito branco, mas ó, ele tem essa capa que eu acho maravilhosa. E a gente tem aqui no caso, sim, né, como eu falei, então, um suspense sobrenatural em que a gente vai ter uma protagonista de 21 anos, que é a Mallory. Ela tá começando a trabalhar como babá na casa de uma família em que tem os pais e o bebezinho, né, a criancinha ali de 5 anos que ela vai cuidar, que é o Ted. A Mallory é uma ex-dependente química que tá em recuperação já, né, há mais de um ano, assim, que ela tá sóbria e tal, e ela tá tendo novas experiências, né, de, sabe, construir a sua vida, e uma delas é esse emprego. Então ela vai se dedicar muito, né? Ela é uma moça muito dedicada ali ao seu trabalho, e ela vai então morar na casa dos fundos, ali do quintal dessa família, cuidando desse garotinho. Ela vai passar a boa parte do dia sozinha com o Ted, né, cuidando dele, enquanto que os pais estão trabalhando. E logo no começo, assim, quando ela começa a trabalhar na casa, ela vai se entrosando com o Ted, ela vai vendo que ele gosta muito de desenhar, né, que ele tá o tempo todo desenhando. Gente, vocês vão me desculpar se meu nariz estiver muito vermelho, é porque eu tô com uma coceira de ficar mexendo nos livros, então se estiver aparecendo no vídeo aí, desculpa. Enfim, voltando pra história, logo depois que a Mallory começa a trabalhar com o Ted, né, que ela começa a cuidar dele, ela passa a receber dele uns desenhos muito peculiares, assim, que ele vai dizer que é a Anya que tá mandando ele desenhar e entregar pra ela. E quem seria a Anya, né? É a amiga imaginária dele ali, com quem ele brinca na mente dele. Só que a Mallory vai perceber que esses desenhos eles vão ter uma linha narrativa, sabe? É como se ele estivesse narrando uma história muito sombria envolvendo essa Anya. A partir daí ela começa então a tentar entender o que tá acontecendo e tentar entender por que ele tá desenhando aquelas coisas, o que a Anya quer, né? E ela passa a desconfiar de que essa Anya não seja uma amiga secreta, mas que seja talvez um fantasma que mora na casa. Ela vai tentar levar isso pros pais do garoto, que são muito céticos, que não querem, inclusive, que ela fique incentivando, né, essas ideias na cabeça do Ted, porque eles não acreditam nisso e eles não são favoráveis a que essas coisas sejam ensinadas ao filho e coisa e tal. Então ela tem muita resistência por parte da família do Ted, ao mesmo tempo que ela não consegue extrair dele, né, o suficiente pra fazer com que tudo faça sentido. Então é a partir daí que ela começa a fazer suas próprias investigações e sempre tentando descobrir o que tá acontecendo, né, descobrir o que tá por trás disso e tentando convencer os pais do garoto que sim, não tem outra alternativa que não seja um fantasma, né? O fantasma de uma pessoa que tá tentando contar a sua história. Ao mesmo tempo que ela vai ver ali, né, os pais dele tentando trazer no caso, né, algumas explicações lógicas pro que tá acontecendo, pro que o Ted tá desenhando. Enfim, gente, ele é um livro muito, muito inteligente, que vai trazer dentro da história toda essa construção desse suspense envolvendo a Anya, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão mais sobrenatural, sabe? Que você fica o tempo todo se questionando, será que ela tá mesmo, tipo, inventando da cabeça? Será que ela tá mesmo viajando? Ou será que é realmente uma coisa que ela tá vendo e que tá suspeitando? Enfim, é um livro muito legal. Eu gostei demais dessa experiência. Eu realmente não tava esperando gostar tanto, assim, desse livro. E ele tem mais pro final, assim, várias reviravoltas muito, muito chocantes. Eu fiquei muito feliz com essa leitura. Gostei demais do livro, recomendo muito pra vocês. Eu sei que ele tá meio caro, né? Ele foi lançado há pouco tempo, mas deixa aí na sua wishlist, coloca na sua wishlist, fica acompanhando o preço, porque se ele entrar em promoção, você precisa adquirir, precisa dar uma chance pra esse livro, porque ele é realmente muito, muito bom. Aí, gente, eu acabei lendo uma HQ que tem aí, né, também um quesinho de relação com o livro anterior, que é o Fantasma de Anya, olha só. Essa HQ aqui que saiu pela Dark Side Books, eu acabei lendo, e eu gostei muito dessa HQ também. Eu comentei lá no vlog sobre ela. A gente tem aqui, no caso, uma protagonista que ela é imigrante russa, né, ela é uma jovem, na verdade, tá na escola ainda, e moram ela, a mãe e o irmão nos Estados Unidos, e em um momento ali, né, quando ela tá voltando da escola, ela acaba caindo dentro de um buraco numa floresta por onde ela passa, né, tipo um bosquezinho assim, um parquezinho que ela passa voltando pra casa. Daí ela cai nesse buraco e lá embaixo ela vai descobrir uma ossada, e logo depois aparece a fantasma, que é a fantasma desse corpo que tá ali embaixo. Ela vai acabar então ficando conectada com essa fantasma de alguma forma. Elas vão desenvolver uma amizade, mas em algum momento essa amizade vai se transformar em algo mais. E eu não vou falar mais nada, porque eu acho que você precisa descobrir, né, o que acontece na história. É uma HQ super curtinha de ler, mas também muito
instigante, muito envolvente. Eu gostei bastante da leitura, gostei muito dos temas que a autora vai trabalhar aqui também, envolvendo essa protagonista, então eu deixo aqui também a forte recomendação pra vocês de mais essa leitura sobrenatural. Por fim, as duas últimas leituras que eu vou comentar com vocês, já tem vídeo aqui no canal. Uma eu comentei em um vlog, que foi O Segredo dos Abreviatos, A Província dos Ursos de Vento, do José Befa. Esse livro, gente, ele é surreal, ele é tipo uma ficção científica, misturada com um pouquinho de steampunk, com um pouquinho de distopia também. Aqui nós temos uma história futurista em que um casal descobriu que a esposa tá grávida. E daí eles estão desesperados, porque nessa nova sociedade existe toda uma ordem de as coisas funcionarem que é muito diferente da que nós vivemos hoje. No caso, essa sociedade vive em uma situação em que um vírus foi descoberto. Esse vírus infectou praticamente todos os animais da Terra e tornaram eles impróprios para o consumo. Além disso, depois de muitas tentativas assim de reverter esse cenário, o solo, né, de boa parte do mundo assim tá muito contaminado, ou seja, o acesso à comida, o acesso ao alimento nessa sociedade é muito dificultado, sabe? Ele é muito, muito difícil. Aí chegou um ponto em que, para resolver a situação, existe uma empresa, né, de alimentos, que é a empresa que domina boa parte do mundo, que comercializa carne humana. Porque essa foi a alternativa que encontraram para combater o problema da fome que surgiu aí com esse vírus. Então a gente tem aqui uma sociedade canibal em que a gente vai ver que a carne dos bebês, inclusive, é uma coisa surreal de caro, assim. É um negócio muito, sabe, para pessoas da elite. E a gente vai entendendo também, conforme a leitura vai se encaminhando, sobre como funciona esse universo, sobre como a sociedade é dividida, assim, né, em diferentes, tipo, castas, assim, e como que as pessoas das castas mais baixas, assim, as pessoas mais simples, mais pobres e tudo mais, elas são tidas como objetos que são caçados pra ser levados, então, pra essa forma de abate, né, pra ser consumidos por outras pessoas. É surreal. E acontece que esse casal acabou de descobrir, então, que a mulher tá esperando um bebê, e isso é proibido, inclusive, né? Pra você ter um bebê, você precisa ter uma autorização especial do governo, tem toda uma burocracia. E quando acontece, né, de a pessoa engravidar fora, né, de todos esses parâmetros aí, as coisas tendem a ir por um lado muito trágico, né, pra família. Então, o Matheus, que é o protagonista, ele tá tentando descobrir um jeito de salvar a sua família, né? De fazer com que a sua esposa fique em segurança e que o seu filho também consiga vir ao mundo em segurança. Ao longo da trajetória aí, né, conforme ele vai tentando encontrar uma solução, ele vai também conhecer o Luigi, que é um garotinho que é muito conhecedor de robótica, assim, ele entende muito da parte de construção de robôs e tudo mais. É um livro também cheio de informações que vão explicando pra gente ao longo da leitura como que o mundo chegou no ponto em que está, né, enquanto a gente tá lendo essa história, ao mesmo tempo que é um livro muito angustiante, sabe, porque você fica a leitura inteira com medo do que vai acontecer com esses personagens, sabe. Gente, foi um livro bem diferente, assim, foi uma imaginação muito macabra, vamos dizer assim, né, sobre o que poderia acontecer caso certas coisas não se resolvam no mundo hoje. Então o que eu achei mais interessante também foi isso, né, que o autor traz aqui algumas reflexões sobre problemas que a humanidade enfrenta hoje e que podem se agravar e tornar algo muito maior no futuro caso, né, o mundo não tome providências para resolver certos problemas atuais. Então eu achei bem legal, né, como o autor traz essas reflexões, e foi um livro que, assim, me surpreendeu bastante. Eu vou deixar o link aqui embaixo porque ele tava com oferta no e-book, então se você ficou interessado, vou deixar o link aqui embaixo. E também vou deixar o link pro vlog em que eu comento com mais detalhes sobre essa leitura aqui. E por fim, vou comentar sobre a minha última leitura de novembro, que foi O Portão do Não Retorno. Eu fiz um vídeo aqui pro canal bem recente sobre esse livro, que também tá com e-book muito, muito baratinho. E esse é um livro, gente, que ele vai misturar um pouco de suspense. A gente vai ter aqui um suspense, né, acontecendo, um mistério, mas ao mesmo tempo a gente vai ter muito conteúdo, né, assim, uma imersão muito profunda na África e, assim, numa visão não branca do que aconteceu no continente africano ao longo de vários séculos de exploração pelos brancos, né? Exploração dessa terra, exploração desse povo, exploração dessa cultura. Aqui a gente começa o livro conhecendo o Maurício, que é o protagonista da história. Ele vai ser chamado com urgência pelo seu amigo em uma irmandade dos homens pretos que fica dentro de uma igreja lá em São Paulo. Quando ele chega pra ajudar esse amigo, ele vai descobrir que o amigo dele tá morrendo, que ele foi assassinado, e a partir daí ele vai tentar descobrir o que aconteceu, né? Quem que assassinou o amigo dele, e também vai tentar desvendar uma mensagem que o amigo dele deixa pra ele logo antes de morrer. Essa
essa mensagem vai levar ele para diferentes países, né? Ele vai acabar indo para Chicago, nos Estados Unidos, para conhecer um professor muito, assim, renomado de genética dos Estados Unidos, né? Um homem negro que faz parte, inclusive, de um movimento negro lá dos Estados Unidos. E, mais uma vez, quando ele chega até lá, o cara foi recém-morto, né? Recém-assassinado. E a partir daí ele vai, né, seguir essa rede de acontecimentos e de coisas que ele vai descobrindo que vão levar ele para o continente africano. Ao longo do caminho, o personagem vai descobrindo diferentes coisas relacionadas a esse mistério, mas ao mesmo tempo o autor vai apresentando pra gente vários personagens que têm um conhecimento muito amplo e aprofundado sobre a história da África, sobre uma visão não branca da história da África, da história da colonização, que traz pra história uma riqueza muito grande de conhecimentos, né? Além disso, o autor vai trazendo aqui na abertura de cada um dos livros, né? Porque o livro inteiro ele é dividido em pequenos livros. Em cada um desses trechos, o leitor também vai sendo apresentado a diferentes ideias envolvendo o continente africano, envolvendo o processo de colonização, envolvendo o fato de que a sociedade ocidental só chegou ao ponto que chegou hoje por causa de muitos séculos de exploração que o continente africano sofreu e que, portanto, né, o mundo inteiro tem uma dívida muito grande para com a África, para com o continente africano. E aí o autor vai trazendo, né, diferentes e inúmeras, na verdade, reflexões e novas informações que faz sim a gente repensar muita coisa daquilo que a gente tem como, enfim, a narrativa dos fatos, sabe? Nós tivemos até hoje, durante todos esses séculos, né, uma narrativa que tende a colocar o homem branco isento de culpa, enquanto quando a gente vê uma nova visão dos fatos, sabe? Quando a gente enxerga os fatos por uma outra ótica, por uma outra perspectiva, a gente entende que existe uma dívida, assim, impagável para com o povo africano e o continente africano, e isso fica muito claro aqui nesse livro. Gente, foi um livro bem legal de se ler, o e-book dele tá bem baratinho, vou deixar aqui na descrição pra você, caso tenha ficado interessado. E esse era o vídeo de hoje, galera, eu espero que vocês tenham curtido acompanhar as minhas leituras de novembro. Comenta aqui embaixo se você já leu ou se ficou com vontade de ler algum desses livros, que eu vou adorar saber. Eu vou me despedir agradecendo aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre, gente, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo grande e até mais. Tchau!